Na internet, na rádio, na televisão, nos jornais, não se fala em outra coisa: coronavírus. Será que o coronavírus é um grande sinal da volta de Jesus? Se você quer descobrir, então assista esse vídeo até o fim. Antes do início, eu quero pedir para que você curta esse vídeo para que o YouTube possa disponibilizar ele para mais pessoas. Eu gostaria também que você se inscrevesse no canal se você ainda não é uma pessoa inscrita e também que você ative o sininho das notificações para que você sempre seja avisado quando nós postarmos aqui um novo vídeo do nosso ministério. Jesus salvou, curou, libertou. Jesus fez muitos milagres, muitas maravilhas durante todo o seu ministério na terra. Mas uma das coisas também que Jesus fez foi falar sobre os sinais que antecederiam a sua segunda vinda, por ocasião do arrebatamento da igreja. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras e os discípulos vieram então questionar quais seriam os sinais da sua segunda vinda. E Jesus respondeu abertamente. Vamos ler o texto. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, preste atenção, e terremotos em vários lugares. Jesus falou de muitos sinais que antecederiam a segunda vinda. E um dos sinais que ele mencionou foi, além de terremotos, fomes em vários lugares, nação se levantando contra nação e reino contra reino, Jesus falou sobre pestes. Pestes assolando a humanidade em vários momentos, em vários lugares. Se nós observarmos a história humana nos últimos séculos, nós vamos ver que a humanidade foi assolada por diversas pestes. Por exemplo, a peste negra, a gripe espanhola, a varíola, a AIDS, cólera, malária, por exemplo, tuberculose. Nós tivemos várias pestes. E mais recentemente, nas últimas décadas ou nos últimos anos, para você recordar, nós tivemos a gripe aviária, você lembra disso? A gripe suína. Nós tivemos principalmente também o SARS, o MERS, nós tivemos a febre amarela, chikungunya, zika vírus, tudo isso recentemente. Então, você observa que os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo em toda parte. E o coronavírus é mais um destes sinais que cumprem o que Jesus falou sobre as pestes em vários lugares. Mas agora eu pergunto para você, será que o coronavírus que apareceu lá na China vai matar a população mundial? Não, o coronavírus não vai matar a população mundial. Na verdade, o coronavírus é apenas mais uma das crises fabricadas. Ele faz parte de um processo que há muito nós já temos visto nos últimos anos. Talvez você pode estar se perguntando por que eu usei a expressão crise fabricada. É simples, é só você recordar o que aconteceu em 2009. Não faz muito tempo atrás. Em 2009, nós tivemos o pânico da gripe suína, o H1N1. Você lembra disso? Naquela ocasião, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, decretou pandemia global. O coronavírus agora é só uma emergência ainda. Mas naquela época, a OMS decretou pandemia global. E qual foi o resultado disso tudo? Muito pânico, muita histeria e, no final, a solução. E qual foi a solução? A famosa, famigerada vacina, que foi, você lembra muito bem, você se recorda? A Tamiflu, ou o remédio Tamiflu, você lembra disso? Venderam-se milhares e milhares e milhares de Tamiflus para curar a assustadora gripe suína. Depois de muito pânico, depois de muita histeria, depois de muito desespero, apareceu o tal do Tamiflu, que gerou bilhões e bilhões e bilhões para os laboratórios, para a indústria farmacêutica. E até hoje,
Depois de muitos estudos, se questiona a eficácia do tal do remédio Tamiflu. Veja comigo as matérias. Matéria do site O Globo. Estudo questiona eficácia e bilhões, não é milhões, é bilhões gastos em Tamiflu. Segundo pesquisadores, remédio estocado por dezenas de países para tratar gripe suína não seria mais eficiente do que analgésico comum. Em 2009, em meio à pandemia da gripe A, chamada inicialmente de gripe suína, vários governos, entre eles o brasileiro, gastaram bilhões de dólares na compra de um remédio que, segundo um novo estudo, não seria mais eficiente do que um analgésico comum. Segundo uma análise da Cochrane Collaboration, uma rede independente e global de pesquisadores e profissionais de saúde, o medicamento antiviral Tamiflu não evita a disseminação da gripe, nem reduz as complicações perigosas da doença. Apenas ajuda com os sintomas. No combate ao vírus H1N1, o medicamento não seria mais eficaz do que um paracetamol, analgésico popular usado em vários países. O medicamento foi receitado em larga escala durante a epidemia da gripe suína em 2009 em vários países do mundo. Na Grã-Bretanha, o Tamiflu começou a ser estocado em 2006, quando algumas agências de saúde previam que uma pandemia da gripe, veja só, eles já tinham até comprado os remédios prevendo que uma pandemia da gripe poderia matar até 750 mil pessoas na Inglaterra. O governo britânico gastou 437 milhões de libras, quase 2 bilhões, na compra de medicamento. No Brasil, o Ministério da Saúde gastou 400 milhões comprando uma quantia de Tamiflu suficiente para 14,5 milhões de pessoas. Segundo o Ministério, foram adotados critérios técnicos que levaram em conta a previsão de 10% da população brasileira. E o Tamiflu era o tratamento recomendado para casos graves e pessoas com fatores de risco, entre aspas. Agora veja essa outra notícia da BBC News. Estudo questiona eficácia e bilhões gastos em Tamiflu. O mesmo conteúdo mostrando que o Tamiflu, na verdade, não tinha nenhuma eficácia contra a gripe suína, mas foi adquirido aos bilhões para apenas gerar lucro para a indústria farmacêutica. O que acontece, portanto, é a famosa regra de 3. Ação, reação e solução. O que seria ação? Eles simplesmente injetam o vírus no mercado. Eles fabricam a famosa arma biológica e depois acontece a reação, o segundo passo, a histeria da população mundial. E nisso a imprensa faz o seu papel, mesmo porque os grandes veículos de comunicação, as grandes redes de televisão, de rádio, de jornais estão exatamente na mão da elite, na mão daqueles que detêm o monopólio do poder e do dinheiro. E depois da reação, depois da histeria, do pânico, aí vem a famosa solução, ou seja, a vacina, o medicamento que gera bilhões para a indústria farmacêutica, bilhões para os governos. E na verdade, tudo isso visa uma única coisa: dinheiro. O dinheiro, o maldito do dinheiro, quando ele é usado nas mãos de quem operacionaliza indevidamente. Ação, reação, solução. Faz o vírus, reage o pânico na população mundial e depois a solução. Qual é a solução? A vacina, o medicamento que eles já estocaram muito antes até da famosa doença aparecer. É isso que tem acontecido com o coronavírus. Tanto é verdade que a famosa epidemia do coronavírus gerou perdas de trilhões de dólares no mercado financeiro em apenas um dia. Preste bem atenção no que eu estou dizendo, não é bilhões e não é milhões, são trilhões de dólares em apenas um dia. Veja as notícias e as matérias. Veja só a matéria da revista Exame. Bolsas em todo o mundo perdem 1,5 trilhão com o surto de coronavírus. Veja essa outra notícia do site Infomoney, site especializado em finanças. Coronavírus elimina 1,5 trilhões de mercados acionários globais. No entanto, com as bolsas chinesas e de Hong Kong fechadas devido ao feriado prolongado, o valor ainda é baixo, ou seja, foi muito maior a perda financeira. Percebe então que um vírus é um grande negócio. O mercado perdeu uma estimativa extremamente baixa, porque foi muito mais do que isso, 1,5 trilhão de dólares só no mercado acionário, ou seja, só no mercado de ações de bolsa de valores. Então você imagina que alguém está puxando as cordas. Alguém que já detém essa informação antecipada e privilegiada,
Um grande banqueiro internacional ou muitos banqueiros vendem as suas posições de ações em alta e quando o mercado desce, eles vão lá e compram essas posições. Ou seja, eles duplicam, triplicam, quadruplicam o seu patrimônio. E é sempre assim que acontece, o negócio sempre envolve dinheiro. Ação, reação, solução. Ação, injeta o vírus, coloca o vírus no mercado. Reação, pânico, histeria global, fabricada inclusive pelos veículos de comunicação que estão no meio, ou melhor, estão nas mãos dessa elite. E depois a solução. A solução é sempre os medicamentos, as vacinas, os itens farmacêuticos que geram bilhões de reais para a indústria farmacêutica. Veja a notícia do site o Globo. Com coronavírus, distribuidoras esgotam estoques de máscaras em São Paulo e descendentes enviam produto para familiares na China. Rede de lojas da capital vendeu mais de 500 mil máscaras cirúrgicas descartáveis em 7 dias. Infectologistas afirmam que o uso do produto não é necessário no Brasil. Então perceba. Agora veja essa outra notícia do site o Globo. Distribuidoras de máscaras no Recife registram aumento de encomendas devido ao coronavírus. Surto da doença faz crescer a procura por máscaras descartáveis em empresas da capital. Brasil tem 9 casos suspeitos, nenhum deles em Pernambuco. Percebe então que um vírus alimenta toda uma indústria, a indústria farmacêutica de medicamentos, de produtos hospitalares, de vacinas. É sempre dessa maneira. Ação, reação, solução. E como é que vai terminar o coronavírus? Exatamente como terminou a gripe suína, exatamente como terminou a febre amarela, exatamente como terminou o Zika vírus, chikungunya. De vez em quando sempre precisa aparecer um novo vírus para gerar lucro para as indústrias farmacêuticas, para gerar lucro para os laboratórios, para gerar lucro para os governos que adquirem bilhões de medicamentos e vacinas e na maioria deles superfaturados. Então é sempre dessa maneira. A indústria farmacêutica, a indústria do lucro. O coronavírus vai terminar dessa maneira. Daqui a pouco vem o medicamento, a vacina, como já está até aparecendo, e daqui a pouco não se fala mais e fica absolutamente tudo certo. Tudo tranquilo. Talvez você não tenha ouvido falar isso ainda, mas eu estou revelando para você exatamente como acontece. Mas talvez você pode estar pensando, tá, então por conta disso não é um sinal da volta de Jesus? É lógico que é um sinal da volta de Jesus. Para Deus cumprir os seus propósitos, Ele sempre usa instrumentos, sempre usa pessoas. Você pode ver na história bíblica Deus usando Nabucodonosor, por exemplo, para cumprir um propósito com Israel. Deus usou Faraó para cumprir outro propósito com Israel. E agora, nos últimos dias, Deus usa a elite, como sempre tem usado, para cumprir os sinais do tempo do fim. Então, independentemente de tudo que está ocorrendo, dos objetivos escusos por trás de todos esses vírus, a verdade é que isso é um sinal da volta de Cristo. Isso é um sinal que foi profetizado pelo Messias. A Bíblia nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós temos vivido e visto isso todos os dias. Inclusive nessa emergência global do coronavírus. Isso é a prova que Jesus acertadamente falou sobre os últimos dias. Portanto, não pense 2 vezes em consertar a sua vida com Deus, porque esse é um dos sinais que foi profetizado do fim. Afinal de contas, Jesus Cristo está voltando.